Então, nesse espírito, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos, algo que realmente tem tocado os nossos corações como igreja. Seguindo essa linha, se nós pensarmos dessa forma, que simplesmente você não só foi ganho, mas Deus, quando viu você, a palavra de Deus fala que Ele já sonhou com você antes da fundação do mundo. Então não é algo pequeno, não é algo assim que você simplesmente foi tirado do meio do nada e colocado no reino de Deus, não. Deus tem projetos grandes para você. Mas, esses projetos, eles precisam, para serem concretizados na nossa vida, nós precisamos dar respostas adequadas a Deus. Nós precisamos entender, pedir a revelação de Deus, porque o propósito de Deus nas nossas vidas, ele só é percebido através de revelação. Não adianta o pastor, não adianta o seu líder falar para você que você tem um propósito, que você é isso ou você é aquilo. Quando o Espírito de Deus não tocar na sua vida, Ele vir profundamente, trouxer uma revelação, você continua simplesmente na casa do Senhor. Mas quando Ele fala no seu coração, você percebe, não, eu tenho um propósito. Realmente eu vim aqui para fazer diferença nesse lugar. E aí você começa a fazer diferença. Você não é somente mais um na paisagem, mas você é aquele que está expressando a glória de Deus onde você passa. Você está no seu trabalho, você está expressando a glória de Deus lá. O reino de Deus está onde você chega. Se você está na sua escola, você pisou, a glória de Deus, ele chega junto. Você vai e a glória de Deus, ela vai acompanhando você. Por quê? Porque onde você estiver, a presença de Deus tem que se manifestar poderosamente. Amém, irmãos? A presença tem que se manifestar. Então é sobre esse trabalho de Deus que eu quero falar essa noite no seu coração. Como Deus trabalha no nosso coração. E a palavra que eu trouxe hoje chama-se a pedra que se tornou coluna. Gostaria que os irmãos abrissem em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4. 1 Pedro 2, 4. Versos 4 e verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui na carta de 1 Pedro, Pedro traz nesses 2 versículos o propósito de Deus em poucas palavras para as nossas vidas. Pedro mostra aqui, em poucas palavras, aquilo que está no centro do coração de Deus para as nossas vidas. Porque nós já entendemos que à medida que nós somos salvos, nós somos feitos, ou nossa imagem é moldada à semelhança de Cristo. Se você vê lá em 1 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, nós vemos que somos moldados à semelhança de Deus à medida que nós contemplamos o Senhor Jesus como que um espelho. Somos transformados de glória em glória. Mas aqui Pedro coloca um fato bastante interessante. Ele fala que nós somos feitos pedras vivas, assim como Cristo é a pedra viva. Cristo é a pedra da igreja. E nós somos feitos semelhantes a Ele. Nós somos feitos pedras vivas. Um fato interessante sobre pedras, contar para os irmãos, talvez alguns irmãos não saibam como é que funciona essa questão de pedra lá em Israel, na época de Jesus. Os irmãos sabem que lá não havia empreiteiras, né? Não havia lá construções civis como hoje em dia. Como é que funcionava lá em Israel? Em Israel, para se fazerem as construções, as casas, os grandes templos, eles pegavam as pedras que estavam no meio do caminho, nos caminhos, nas montanhas. Aquelas pedras eram simplesmente chamadas pedras, estava ali no meio do caminho. Então, as pessoas passavam lá e viam aquelas pedras, só que elas precisavam daquilo para fazer as suas edificações, para fazer as suas casas, para fazer os seus templos. Então, o que elas faziam? Elas pegavam aquelas pedras no meio do caminho, levavam para as casas, e chegavam lá e eles começavam a trabalhar essas pedras para serem usadas nas edificações, para construírem casas. E essas pedras, depois que são trabalhadas e colocadas dentro das casas, como mais ou menos essa parede aqui, aí ela leva o nome de pedra viva. Por quê? Porque não é só uma pedra jogada pelo caminho, agora é uma pedra com utilidade. Todos nós éramos assim, nós andávamos desgarrados,
Nós éramos como pedras no meio do caminho. Simplesmente fazíamos parte da paisagem, ninguém se importava, nós estávamos lá. Você vai passando, como muitas vezes eu passo assim, às vezes na estação do metrô, eu vejo as pessoas paradas, sentadas lá, sem propósito de vida, olhando para o tempo, não trabalham, não estudam, não fazem nada, ficam o dia inteiro sentados. Pessoas no meio do caminho. Todos nós éramos dessa forma, todos nós éramos pedra no meio do caminho. Mas teve um dia que Jesus passou e olhou para cada um de nós, e falou: essa pedra eu vou tirar do meio do caminho, essa vai ter uma utilidade na minha casa. É essa que vai ser utilizada. E aí você foi retirado da paisagem. Hoje as pessoas lá fora, por mais que nos critiquem, eles não falam de vocês como falavam antes. Podem até criticar, mas é de certa forma uma inveja, né? Eles não têm aquilo que nós temos. E isso aqui é a pedra viva. A pedra que foi tirada do meio do caminho e foi usada nas edificações. E quando essa pedra é tirada, o israelita ele levava lá e começava a trabalhar essa pedra. Então ele precisava talhar a pedra. Talhar, e usava para algum fim específico. Poderia ser uma parede, por exemplo, mas a grande maioria das construções ali, naquela época, elas funcionavam a partir de um simples fundamento, chamado colunas. As edificações elas não eram baseadas em paredes. Se nós olharmos hoje a grande maioria das construções, aqui eu vi que tem colunas. Mas muitas construções escondem as colunas, hoje em dia. Não era assim naquela época. Naquela época, as colunas ficavam em evidência. Lá no Templo de Salomão, quando Salomão construiu o seu templo, ele colocou no pórtico, na entrada central, colocou duas enormes colunas. E deu nome para aquelas duas colunas. Uma chama-se Joaquim e outra Boaz. É a única parte do Templo de Salomão que tem nome. São as colunas. Por quê? Porque eles entendiam que a coluna, ela é uma parte importante da edificação. Então isso lá está em 1 Reis 7:21. Então eles percebiam que aquilo ali era importante. E a pedra, de acordo com o modo com que ela fosse trabalhada, ela ia ter uma certa utilidade. Se ela fosse pouco trabalhada, talvez ia ser usada numa parede. Mas à medida que ela fosse muito mais bem trabalhada, ela poderia se tornar uma coluna, porque as colunas também eram feitas de pedra. E vocês sabem, o material em si, isso acontece ainda hoje. Qualquer material que nós tiramos da natureza, ele tem um certo valor. Por exemplo, o diamante inicialmente é carvão, sob pressão e temperatura vira diamante, mas precisa ser trabalhado. O ouro, quando você tira da natureza, ele tem um certo valor, só que ele é misturado, então ele precisa ser trabalhado, vira ouro puro. E depois que ele é ouro puro, nós pegamos o ouro e vamos adornar e fazer uma corrente, então o seu valor aumenta. Então você veja bem, é o mesmo material, só que dessa vez trabalhado. Não mudou o material mesmo, tirou o ouro da natureza, virou ouro puro, depois virou corrente, mas à medida que foi sendo trabalhado, o valor aumenta, não mudou o material. A mesma coisa acontece com nós, pedras vivas, com nós vai acontecer a mesma coisa, nós fomos retirados do mundo, o nosso material basicamente não mudou, éramos pecadores sem arrependimento no mundo, aqui nós somos pecadores arrependidos, e confessamos nossos pecados, mas o material básico de cada um é o mesmo. Qual que está sendo o nosso valor agora? Está sendo na medida que nós deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Os irmãos compreendem isso? À medida que Deus vai trabalhando nas nossas vidas, o nosso valor vai aumentando. Então nós não precisamos ficar em crise quando às vezes nós percebemos um trabalhar de Deus que parece tão rigoroso. Às vezes nós passamos por algumas coisas e você pensa, mas por que eu preciso passar por isso? Às vezes precisamos. Por quê? Deus está trabalhando na sua vida. A palavra de Deus fala em Apocalipse 2:10 que o vencedor, o que vai herdar a recompensa de Deus, vai passar 10 dias na prisão com Satanás. Passar 10 dias na prisão já é ruim, né? Com más companhias é pior ainda. Mas a palavra de Deus fala isso. Por quê? Porque é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Ele quer aumentar o nosso valor. Ele não quer só aumentar o teu valor para a eternidade, ele quer aumentar o teu valor aqui. É aqui que Deus vai trabalhar em cada um de nós. E Ele vai nos forjar nesse tempo, Ele vai trabalhar com nós esse tempo, porque Ele tem um objetivo muito maior. A palavra de Deus fala que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. Lembra lá em Crônicas? São muito maiores os pensamentos de Deus. O nosso pensamento é muito limitado. Enquanto nós pensamos em um casamento, Ele está pensando numa geração. Enquanto você pensa num trabalho, num emprego, Ele está pensando num projeto de vida. Você entendeu? Você pensa isso aqui, mas o Senhor já está vendo muito além, porque Ele está projetando a sua vida lá para frente. E Ele só deixa no coração, deixa eu trabalhar, porque eu quero fazer de você uma parte importante nesse local, nessa igreja. Quero fazer de você coluna. Isso está lá em Apocalipse
3:12. Apocalipse 3:12, parte A, fala o seguinte, aí em Apocalipse, para a igreja de Éfeso, Apocalipse 3:12. Não, Filadélfia. 3:12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Aquele que vencer, aquele que receber a recompensa, aquele que deixar eu trabalhar no seu coração e na sua vida, eu vou fazer desse coluna no santuário do meu Deus. E aí, se você percebe o versículo, você percebe que lá ele vai colocar o nome do meu Deus e o nome da cidade santa. Isso não é qualquer posição, isso é uma posição de glória lá na eternidade. O que é uma coluna? Coluna não é simplesmente uma parte da construção. Coluna é uma parte que não se toca. Você pode mexer em toda edificação, você pode quebrar essa parede aqui, não vai fazer falta nenhuma, mas o dono da obra não vai deixar tocar na coluna. Se você for feito coluna de Deus, que é propósito de Deus na sua vida, Deus mesmo vai falar, nesse daí não toca, porque esse aí é coluna na minha casa. Coluna é posição de honra. Quem Deus vai fazer coluna lá? Aqueles que serão feitos coluna aqui. Coluna. E coluna é aquela parte da igreja que suporta o peso, que suporta a pressão. Aí você fala, mas precisa suportar peso, pressão? Veja bem, nós precisamos entender que a obra de Deus ela é feita no descanso. Enquanto nós descansamos, Deus trabalha. Se nós trabalharmos, aí Deus vai ter que descansar, porque Ele não vai fazer. Então, quando nós entendemos que nós fazemos a obra de Deus no descanso, é na paz que fazemos, aí sim começamos a nos fortalecer e começamos a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Não é pela minha competência, ou pela sua competência, pela sua habilidade que as coisas vão acontecer. Não pensa que você precisa ter um excelente discurso para de repente sair e falar do amor de Deus para algumas pessoas e elas se converterem. Não, não tem nada a ver comigo, com você. Tem a ver com o amor de Deus derramado na sua igreja, tem a ver com o poder do Espírito Santo na sua vida, é isso que vai te capacitar, não é a sua capacidade, não é o seu dom, não é o seu merecimento, não é porque você faz coisas boas ou não faz coisas boas, Deus quer agir com você da maneira que você veio. Por quê? Porque Ele já te escolheu, Ele te conhecia quando Ele te escolheu, quando Ele te tirou do mundo, Ele já sabia quem você era, Ele já sabia as falhas que você cometeu, inclusive Ele sabe até as falhas que você vai cometer amanhã. Mas você é um vaso escolhido. Então, não é a sua capacidade. É simplesmente deixar o Espírito agir por você. E o que nós fazemos? Descansamos. Falei, Deus, se eu descanso, eu sei que o Senhor vai fazer a obra. No momento certo, o Senhor vai me trazer luz, vai me trazer graça, vai me trazer revelação. Você entendeu? E aí nós começamos a suportar as coisas. Mas suportamos com total paz. Nós vemos lá a nossa igreja, às vezes as pessoas perguntam, pô, mas vocês na igreja, vocês fazem tantas coisas, vocês têm os grupos, vocês evangelizam, fazem uma coisa e outra, vou ser bem sincero para os irmãos, eu estou mais descansado quando eu estou fazendo todas essas coisas, porque quando eu estou lá no meu trabalho secular, aquilo parece que está pesando, quando eu estou fazendo qualquer outra coisa, parece que está pesando. Agora, se eu tiver que acordar de manhã, ir para a igreja, evangelizar, fazer culto, uma coisa e outra, mas parece que eu dormi o dia inteiro, é a paz que invade os nossos corações. Você entendeu? Mas o que nos tira a paz? O que nos dá peso? Basicamente duas coisas: justiça própria e condenação. São essas duas coisas que às vezes parece que pesam nas nossas vidas. O que é justiça própria? Justiça própria é assim, quando eu acho que faço por merecer. Sou tão bonzinho, né? Veja bem, eu trabalho, tenho minha família, tal, venho para o culto, tal, sabe? Aquela coisa de olhar para mim e tentar ver bondade em mim. A palavra de Deus fala que isso aí é justiça própria. Quando eu pensar dessa maneira, o peso da obra vai cair sobre as minhas costas. Eu não vou conseguir fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eu estou sentindo que eu estou qualificado, eu estou pronto. Eu sou muito bonzinho. Isso tem um nome, justiça própria. Isso aí é voltar para a lei. A lei, Deuteronômio 28, a partir do verso 15. Se atentamente ouvires, a partir do verso 1, tem as bênçãos. Se atentamente ouvires a minha voz e tomares o cuidado de obedecer toda a lei que está escrita, então virão e te alcançarão essas bênçãos. E aí tem 15 versículos de bênção. E depois 40 e poucos de maldição, se houver desobediência. Então é lei, porque eu me acho bonzinho, justiça própria. Isso aí causa peso nas nossas costas. A segunda coisa que causa peso é condenação. O que é condenação? É o inverso
Nossa, mas quem sou eu para fazer? Eu sou tão pecador, tá? Olha só, eu não tenho nem condições. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cuidar de adulto, de criança, de jovens? Como é que eu vou sair para evangelizar? Como é que eu vou falar do amor de Deus para... Você entendeu? Aí você se sente condenado. Você não entende que o amor de Deus foi derramado. Você não entende que você foi perdoado de todos os seus pecados. Diante de Deus, Deus olha para você, quando olha para você, como se olha para Cristo. Ele vê Cristo em você. Ele não vê as suas iniquidades, ele vê Cristo. Os homens veem as suas falhas. Os homens, com certeza, vão sempre ver suas falhas e apontar elas. Mas Deus não está vendo as suas falhas. Quando Deus olha para você, ele vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo é perfeito. Então ele olha para o meu irmão, para a minha irmã, e fala: esse aí é perfeito. Esse aí tem pecado? Não, não estou vendo pecado. Só que os homens, olhando de outro ângulo, falam: não, ele pecou, ele errou, ele fez isso, fez aquilo. Você entendeu? Isso, mas quando nós achamos que ainda temos pecado, temos consciência de pecado, bate condenação. Nós precisamos entender o amor de Deus, entender que somos perdoados. E aí nós conseguimos seguir leves para fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Interessante que Paulo fala lá em Gálatas 2:9, que Pedro e Tiago, eles foram feitos também colunas lá na casa de Deus. Vamos abrir Gálatas 2:9? Gálatas 2:9 vai falar algo bastante interessante. E aí eu quero iniciar com isso. Gálatas 2:9 fala assim: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas. Paulo está falando aqui que Pedro, Tiago e João eram colunas da igreja. Me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, ou eles para os judeus. Então, Paulo escreveu assim, aqui está a sabedoria, aqui está alguém que tem experiência. Ele falou: Pedro, Tiago e João, eles foram feitos colunas da igreja. E eles estenderam a minha destra da comunhão. E eles vão ser para os judeus e eu vou ser para os gentios. Mas veja bem, Pedro, Tiago e João foram feitos colunas. Então eu quero trabalhar nessa noite, após essa breve introdução, quero entrar em específico na vida de Pedro. Como foi o trabalhar de Pedro? Como foi o trabalhar de Deus na vida de Pedro? Escolhi Pedro porque talvez seja o mais temperamental, né? Pedro é aquele temperamento forte, né? Também que na igreja não tem ninguém assim, né? Temperamento forte, temperamento difícil, não tem gente assim na igreja. É todo mundo calminho, todo mundo em paz, não brigam, não discutem, não discordam. Na igreja não tem esse tipo de coisa, mas receba a palavra de Deus da mesma forma. Então, como foi trabalhar de Deus na vida de Pedro? Até que Pedro se tornasse, como Paulo fala, a coluna da igreja, um ponto de honra, alguém de destaque diante de Deus, dentro da igreja. Primeira coisa que teve a acontecer com Pedro é ele ser transformado em pedra, ou ser feito pedra. Está lá em João capítulo 1, verso 35. João capítulo 1, verso 35. Tem um momento aqui em que ele é feito pedra. Qual é o momento que ele é feito pedra? Ele é feito pedra no momento da conversão. Todos nós aqui já fomos feitos pedras na casa de Deus. Somos feitos pedras vivas. Mas isso aqui precisou acontecer primeiro com João. Em João, precisava acontecer com Pedro. Em João capítulo 1, verso 35, a palavra de Deus fala assim: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Esse João aqui era João Batista. E vendo Jesus passar, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Isso aqui é a segunda vez que João Batista fala isso. Primeira vez foi lá no batismo de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui é a segunda vez que João Batista está anunciando, está falando, está profetizando sobre a vida de Jesus. João Batista estava com seus discípulos, e aí entre eles estava André e João. E aí João Batista falou: Eis o Cordeiro de Deus. André e João estavam andando junto com ele. E aí André e João, ouvindo aquilo, falaram: não, esse daí é o Cristo, esse daí é o Messias. E resolveram seguir. E a palavra fala o seguinte: os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Esse é André e João. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscai? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe: Vinde e vede.
Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão Simão e disse: achamos o Messias. Veja bem, André foi lá, passou a noite com Jesus e percebeu: achamos o Messias. Ele entendeu, esse é o Messias, esse é o Cristo. O que foi que ele fez? Correu para chamar o irmão. O que nós fazemos quando nós entendemos que encontramos o Cristo, que encontramos o Messias? Nós corremos para chamar, chamamos o nosso irmão, chamamos mais um. E foi isso que André fez. Ele não relutou, falou: não, eu preciso chamar André, eu preciso chamar Cefas, Simão na época, preciso chamar Simão para ver, eu achei o Messias. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que está no hebraico. Então veja bem, esse aqui é o momento da conversão de Pedro. Esse é o momento. Por que eu digo isso? Porque a maioria de vocês já devem ter lido que vai acontecer isso outra vez, de Jesus trocar o nome de Simão para Pedro. Mas aqui é a primeira vez que acontece isso. Nesse momento, Simão, ele encontrou Jesus, trazido por André. E aí, o que aconteceu? Jesus olhou para ele e falou: você não será chamado Simão, mas você será chamado Cefas, Petros no original, ou Pedro. Transformou o nome dele. É a conversão. O que acontece com a conversão? Conversão acontece uma mudança de nome no mundo espiritual. Isso que é a conversão. Nós mudamos de nome quando nós somos convertidos. E aí aconteceu isso. Nesse momento, ele encontrou Jesus e mudou de nome. Jesus mudou o nome dele. Não foi ele que mudou. Vocês estão me entendendo? Não é ele que primeiro decidiu: não, agora eu vou largar de beber, vou largar de fumar, agora eu vou andar na igreja, vou andar com Cristo. Não. Jesus primeiro mudou o nome dele. Sabe como é que Deus converte as pessoas até hoje? Primeiro, ele muda o nome. Depois, com o tempo, a pessoa que vai mudar. Mas ela não vai mudar porque ela precisa de um comportamento bom. Ela vai mudar porque no mundo espiritual Deus já mudou o nome dela. E aqui Deus mudou o nome de Pedro. E nesse momento ele foi salvo. Ele entendeu: não, encontrei o Cristo, ele é o Messias. Mas, como acontece com muitas... O que acontece com nós, né? A nossa angústia. Às vezes nós trazemos a pessoa para a igreja, vocês irmãos tiveram já essa experiência, né? Você fala do amor de Deus, traz a pessoa para a igreja, aí depois ela some. Às vezes até batiza e não volta mais. Voltou para o mundo, na verdade. O que passa na sua cabeça? Seja sincero. O que passa na sua cabeça? Não, esse daí não converteu não. Só tomou banho de piscina. Esse daí não aceitou Jesus. Então a nossa boca acusadora começa a falar isso, né? Não aceitou Jesus. Por quê? Como é que a pessoa pode vir num culto abençoado desse, sair e voltar para o mundo? Isso é um absurdo na cabeça da maioria de nós. Mas sabia que Pedro fez a mesma coisa? Pedro fez exatamente a mesma coisa. Porque depois que ele entendeu, ele aceitou que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, ele voltou para pescar. Ele voltou para pescar, ele não quis seguir Jesus. Que momento que é esse? Ele é só convertido. A igreja não faz parte da vida dele. Ele não está seguindo Jesus de perto. Ele teve o nome mudado, ele foi salvo, ele foi feito pedra viva, mas igreja não faz parte da vida dele. Ele não sentiu que a igreja é aquilo para a vida dele. Sabe, muitas vezes nós temos isso dentro da igreja. Muitas vezes dentro da igreja nós temos irmãos que vêm aqui no culto e só vêm no culto. Às vezes falta um culto, outro, às vezes vem de vez em quando. Mas às vezes tem irmãos que para ele o culto de domingo é só mais alguma obrigação dominical. Ele precisa vir no culto, então está lá na agenda dele, domingo 6h30 eu tenho que estar lá no culto. Ele não entendeu que isso aqui faz parte da vida dele. Ele não entendeu que isso aqui é parte dele. Ele não entende as pessoas que estão na mesma reunião, na mesma igreja local, como família de Deus, junto com ele. Não entende o significado real da palavra irmãos. Quando falamos irmãos, o significado espiritual é muito grande. Mas Pedro não tem essa revelação nessa hora. Simplesmente converteu e voltou a fazer. Muita gente se converte e volta a fazer o que continua fazendo. Simplesmente vem aqui, tem um culto abençoado, pede oração, tá, e volta. Sabe, não entendeu.
não entendeu ainda que isso aqui faz parte dele. A vida está aqui. A vida não está lá fora, a vida está aqui. Mas Pedro voltou para pescar e continuou lá. Mas foi feito pedra. Então Deus precisava trabalhar na vida dessa pessoa, de Pedro. Assim como Deus trabalha na vida de todos nós. Quando nós não entendemos esse propósito e tomamos isso aqui simplesmente como uma obrigação, às vezes até religiosa. Mas aí Deus vai trabalhar. E como é que Deus fez na vida de Pedro? Aí o segundo ponto é que esta pedra precisa ser quebrada. E o quebrado é complicado. Estava meditando esses dias, e acho que eu preciso falar algo até um dia, falar até sobre essa questão do quebrado, né? Porque se você pegar, imagina uma pedra no meio do caminho, quando você traz ela para trabalhar, você precisa talhar ela. O que é talhar uma pedra? Talhar uma pedra é tirar da pedra coisa que é da pedra, que nasceu com a pedra. Ou seja, tem coisas na nossa vida que Deus vai precisar tirar, mas nós nascemos com ela. É ruim? Não, só inibe o nosso propósito. Tem coisas que nascemos dessa forma. Às vezes temperamento, às vezes comportamento, às vezes uma série de coisas, que não necessariamente são pecado, mas que Deus precisa tirar. Tirar, não é adequado. Se você quer uma posição dentro da casa de Deus, isso aí precisa tirar. E tem que deixar que é Ele que vai tirar. O carpinteiro também molda a pedra, sabia? Então ele vai tirar. E aí é um processo doloroso. Tirar aquilo que você realmente é. Por quê? Por um objetivo, Ele quer aumentar o seu valor. Então você avalia, você quer ter o seu valor. Quantos aqui querem ter o valor aumentado diante de Deus? Você vai ter o valor aumentado diante de Deus, isso vai se manifestar no mundo natural, nesse mundo. Porque o que você conquista em secreto se manifesta em público. E aí Pedro precisou ser quebrado, a pedra precisa ser quebrado. Isso está em Lucas capítulo 5, verso 1. Voltando algumas páginas da Bíblia, tem um momento em que Deus precisou começar a trabalhar melhor na vida de Pedro. Porque Pedro já estava convertido. Mas só que Deus já tinha um plano maior na vida de Pedro, assim como Deus tem um plano maior na vida de cada um de nós. E aí cada um de nós está numa dessas etapas da vida de Pedro. Pedro passou por 5 etapas. Primeira foi ser feito pedra. Todos nós aqui, você aceitou o Senhor como Senhor Jesus como único Senhor Salvador? Amém. Então você já foi feito pedra. E aí Deus começa um trabalho da vida de Pedro. Primeira coisa é quebrar essa pedra. Em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, fala assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, o que era de Simão, veja bem, havia 2 barcos, só fazer uma pausa aqui na leitura, havia 2 barcos, Jesus estava lá pregando, tinha uma multidão, e aí havia 2 barcos ali, ele entrou justamente no barco de Pedro. Nada do que Deus faz é por acaso, tudo que Deus faz nas nossas vidas tem um propósito. Ele não estava ali naquela praia à toa, estou passando aqui, estou pregando, não, ele estava ali porque ele tinha um objetivo na vida de Pedro. Ah, mas não era objetivo pregar para aquela multidão inteira? Não, não era porque não falou no Evangelho. Ele juntou aquela multidão inteira, pregou porque ele queria transformar um. Às vezes Deus move céus e terra para transformar a sua vida. O que nós precisamos? Precisamos abrir os olhos para isso. Interessante que aqui Jesus perde o barco de Pedro. Pedro, posso usar o seu barco? Aí ele deixou usar o barco. Sabe, quando Deus pede algo na nossa vida, Ele não pede por acaso. Se Ele pede alguma coisa, é porque Ele quer fazer um milagre na sua vida, a partir disso que Ele está te pedindo. Se Ele está te pedindo o seu tempo, é porque Ele quer fazer um milagre na sua vida. Se Ele está pedindo os seus recursos, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Se Ele está pedindo alguma habilidade sua, alguma coisa que você sabe fazer, para usar na igreja, é porque Ele quer manifestar um milagre na sua vida, a partir disso que Ele está pedindo. E foi isso que Ele fez com Pedro, pediu o barco. Havia apenas 2 barcos, ele escolheu o barco de Pedro. Então pediu-lhe, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Verso 4. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco
para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e dos outros, todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. Interessante que lá, em determinado momento, Jesus falou para Pedro o quê? Falou: joga as redes aí. E aí, qual foi a obediência de Pedro aqui, né? Você percebe no texto que aí Pedro falou o seguinte, falou: Senhor, eu trabalhei a noite toda pescando, não pegamos nada, nem um peixinho, mas sobre a tua palavra jogarei as redes. O que ele está fazendo? O que ele está falando em si nesse texto? Ele está falando assim, ó: Senhor, eu sou pescador, sou profissional, o Senhor é carpinteiro, tem nada a ver com pesca, nós não pegamos nada, nós sabemos, somos profissionais nisso que nós fazemos, mas, se o Senhor está falando, você percebe que não tem fé na vida de Pedro? Mas, você está falando, quantas vezes fazemos isso na igreja, né? O pastor fala: vamos tomar tal direção, tal e tal, você vai falar: não sei se vai dar certo, né? Mas, se o pastor está falando, né? Vamos seguir tal coisa? Não sei, né? Então, já que ele está falando, vamos, mas, você entendeu? O que esse mas comporta por trás da frase? Não tenho tanta fé, mas eu vou fazer porque ele está falando. Não tem fé no coração de Pedro nesse momento. Mas você viu que nesse momento não precisou de fé no coração de Pedro para acontecer um milagre? Porque Jesus queria fazer um milagre, mesmo ele sem tanta fé assim. Por que Jesus queria manifestar esse milagre? Porque ele queria fazer uma obra na vida de Pedro. Pedro, até aquele momento, ele não achava o ministério de Jesus assim, a um nível dele precisar sair e seguir Jesus. Pedro até se achava bom naquilo que ele fazia. Pedro tinha uma capacidade, ele sentia que tinha uma capacidade enorme para pescar. E aí Deus precisou começar a quebrar coisas nele, precisou mostrar coisas para ele que ele não tinha visto antes. O que Jesus está mostrando nesse momento? Que as religiões todas hoje pregam totalmente ao contrário. O que as religiões basicamente têm em comum? Todas elas. Elas dizem o seguinte, que você precisa ser bonzinho, você precisa cumprir a lei, você precisa cumprir determinados preceitos para ser abençoado por Deus. Às vezes até algumas igrejas evangélicas caem nesse erro. Se você não se quebrantar diante de Deus, Deus não vai te abençoar. Isso é um erro tremendo, porque Pedro não se quebrantou. E Deus tinha um propósito muito grande para ele lá no final, vocês já vão ver isso. Pedro não se quebrantou, não tinha fé, e aconteceu um milagre na vida dele. O milagre veio primeiro. E aí depois que veio o milagre, foi que Pedro foi lá na praia, se prostrou aos pés de Jesus, e falou, agarrou nos pés dele, e falou: Senhor, retira-se de mim, porque sou pecador. É interessante, né, que Pedro está falando: retira-se de mim, tu vai estar agarrando os pés de Pedro. E Jesus: como é que eu vou sair, se eu não largo meus pés? Mas por que está essa postura? Essa postura parece até antagônica. Não, porque Pedro, ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu que era pecador. Fala: mas precisa reconhecer para ser batizado? Para ser transformado? Não. Deus muda primeiro o nome, depois vai mostrando aquilo que nós somos. Deus vai nos trazendo revelação do nosso pecado. Certa vez eu falei para um dos nossos líderes, né? Porque aconteceu uma questão aí na nossa igreja, né? Eu fui bem claro, eu falei: amados, quando Deus vai revelar um pecado, geralmente Ele revela o seu pecado para você se arrepender e para você entender que mesmo diante disso, Deus te ama. Então, quando você entende que Deus te ama apesar das suas falhas, aí o seu amor por Deus vai crescer a cada dia. Então, Ele te revela o teu pecado para você. Ele não revela o pecado do teu irmão para você. Às vezes não é nem a voz de Deus, às vezes é o diabo acusando. Porque às vezes também nem é. Você entendeu? Porque Deus vai querer mudar a nossa vida. Não vai querer acusar o irmão através da nossa boca, porque o acusador é outro. Mas aqui Pedro foi transformado a partir disso. Ele primeiro foi abençoado, para depois ter o coração quebrantado. Ele não precisou quebrantar o coração primeiro. Olha só o Deus amoroso que nós seguimos. Ele não está se importando com a sua postura. Ele te ama, apesar da sua postura. Mas muitas vezes nós usamos uma parábola bastante conhecida dos irmãos, que é o do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, muitas vezes para falar que é necessário arrependimento para o amor de Deus. Os irmãos conhecem a passagem do filho pródigo. Como é que foi a passagem do filho pródigo? O pai tinha 2 filhos,
Aí o mais novo quis a herança antes do pai morrer. E naquela época, hoje não, né? Mas naquela época, querer a herança antes do pai morrer é desejar a morte do pai. Então ele quis a herança. O pai foi, deu a parte da herança, ele saiu e gastou lá, dissolutamente. Então ele gastou com bebedice, com mulheres, se fosse hoje teria drogas e uma série de coisas. Então ele gastou o dinheiro dissolutamente. Os irmãos conhecem a passagem. E o outro irmão ficou na casa do pai, trabalhando para o pai. E aí depois ele ficou sem dinheiro, o que aconteceu com ele? Ele foi trabalhar junto com os porcos. Então a palavra de Deus fala assim, que ele estava lá trabalhando junto aos porcos e caiu em si. Essa é a palavra que está usando lá em Lucas 15. Aquele menino caiu em si e disse consigo mesmo, os trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e eu estou aqui trabalhando, comendo a comida dos porcos. Vou voltar para a casa do meu pai. Aí você pode pensar, ele está arrependido. Eu falei, não está não, por causa da frase que ele mesmo fala. O que ele fala lá? Fala, eu vou falar para o meu pai assim, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me contrata como um de seus empregados. Não é assim que ele fala? Antes de voltar para o pai? Não tem arrependimento, por quê? Porque ele está falando, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me contrata como um de seus empregados. Ou seja, ele está até com o coração orgulhoso. Não dou o braço a torcer para o meu pai. Eu vou voltar, mas pode me tratar como um de seus empregados. Você consegue enxergar o orgulho na frase do menino? Ele não está arrependido. Ele voltou para casa. E aí ele vai treinando aquilo. Eu vou falar isso para meu pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me contrata como um de seus empregados. E aí quando ele chega lá, e o pai o avista, de longe, ele estava lá na fachada do castelo, correu, do jeito que ele estava, abraçou o menino e beijou. O detalhe é que o menino cheirava porco ainda, porque tinha acabado de sair do chiqueiro. Abraçou o menino e começou a beijar o menino cheirando a porco. E aí o menino, com aquele orgulho ainda interno, foi falar a frase que tinha tanto treinado para o pai. Falou, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando chegou nesse ponto, o pai interrompe, não deixou continuar. O que o pai falou? Não, traz a túnica, coloca a túnica nele, me traz o anel, coloca o anel no dedo dele, traz a sandália, põe a sandália no dedo dele, mata o novilho cevado, nós vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começa a imaginar a cara do menino naquele momento, acabou o orgulho dele, porque ele recebeu tanto amor, que aquele amor constrangeu ele. Ele ficou constrangido com aquilo. E aí naquele momento ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Porque ele aceitou a festa. Ele aceitou entrar na festa. É o sinal de que ele se arrependeu. Ele já não tinha aquele orgulho. Não vou entrar nessa festa não sou merecedor dessa festa. Pode me colocar como um de seus empregados. Não, ele aceitou. E entrou humildemente na festa e aceitou tudo aquilo que o pai colocou para ele. Então esse menino, ele precisou se arrepender para ser abençoado ou foi abençoado para depois se arrepender? Vocês entenderam? Ele primeiro foi abençoado, ele primeiro recebeu o amor de Deus. E esse amor de Deus foi que quebrantou o coração do menino. Foi o que aconteceu com Pedro nesse momento, no momento da primeira pesca maravilhosa. Lá em Romanos capítulo 2, verso 4, fala o seguinte, que é o amor de Deus, porque muitas vezes nós achamos que o amor de Deus é condicionado ao nosso quebrantamento. Não é. Não é o amor de Deus que nos leva ao arrependimento, é o contrário. Olha lá Romanos capítulo 2, verso 4, fala o seguinte, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. O que te conduz ao arrependimento? O que me conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Sabe quando as nossas vidas são mudadas? Quando nós entendemos essa bondade de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós enxergamos e entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Aí a nossa vida é mudada. Nossa vida não é mudada quando nosso líder fala alguma coisa tentando nos corrigir. Às vezes a mulher quer mudar o marido, né? E vai e fala para o marido não muda. Aí o marido também quer mudar a mulher, né? Vai falando e a mulher continua a mesma. Por quê? Porque não é isso que muda as pessoas. Não é o falar, não é esse apontar que vai mudar as pessoas. O que vai mudar as pessoas, o que vai me mudar e vai te mudar, é a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Então, nesse momento, Pedro entende que é pecador, começa a se arrepender dos seus pecados. Mas precisava-se de algo mais profundo. Deus ainda precisava trabalhar nessa pedra. Essa pedra ainda precisava ser trabalhada. Então, o terceiro ponto é que a pedra, ela é trabalhada. Mateus 16,
verso 13. Mateus 16, verso 13. Aqui teve um momento que Deus começou a trabalhar na vida de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: indo Jesus para lá de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou ele dizendo, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Você vê que Simão Pedro pulou na frente, né? Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que o te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra elas. Então, nesse momento, Jesus deu uma oportunidade de Pedro ser trabalhado. Jesus conversando em particular com eles, perguntando: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem alguns dos profetas. Só que aí Jesus ele tinha um objetivo para aqueles seus discípulos: mas e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, né, aquele sempre mais impulsivo, né, gosto dos irmãos impulsivos dentro da igreja. Eles são sempre o primeiro a dar a cara a tapa. Às vezes apanham um pouquinho, né, mas são transformados mais rápido no nome do Senhor Jesus. Então Pedro é mais impulsivo, foi lá e pulou na frente, né? Não, eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha assim e se alegra, né? Que teve revelação de quem era Cristo. Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E aqui fala que ele vai ser feito pedra, mas só que ele já tinha sido feito pedra antes. Falou: você é pedra. Sobre esta pedra, porque não usa essa. O pronome que se usa é esta. Então Jesus está falando dele. Ele é a pedra. Sobre esta pedra, está falando dele. Edificarei a minha igreja. Então, Jesus falou para Pedro: você agora é pedra. Sobre esta pedra que é ele, vou edificar a minha igreja. Então ele está dando a base para Pedro. Mas Pedro já tinha sido feito pedra. Já tinha. Mas nesse momento, ele está sendo trabalhado. Nesse momento, Pedro começou a ter um trabalho mais, Deus começou a ter um trabalho mais refinado na vida dele. Qual foi o trabalho refinado? É interessante o que acontece aqui em Mateus, nos capítulos 16 e 17. Por quê? No capítulo 16 de Mateus, Pedro ele tem essa confissão de Jesus. Confessa Jesus como Cristo, Filho de Deus vivo. No capítulo 17, Jesus leva os três, Pedro, Tiago e João, para o monte. E aí Jesus se transfigura diante deles. Então Pedro viu aquilo, viu Jesus em glória, antes dele ser crucificado. E aí depois apareceram lá Moisés e Elias. E aí Pedro, né, como sempre pula na frente e às vezes falha, né? Falou: vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, um para Elias e um para ti, Jesus. E aí ele ouviu direto dos céus, Deus falando no meio da nuvem: esse é o meu filho amado, a ele ouve. E Pedro ouviu aquilo. Veja bem, o que aconteceu em 2 capítulos? Pedro confessou com a boca, Cristo é o Filho de Deus vivo, ele é o Cristo. Ele viu, seus olhos foram abertos, ele viu Jesus transfigurado e ele ouviu diretamente de Deus. Sabe quando nós somos bem mais trabalhados por Deus? Quando nós confessamos, quando nós falamos, falar com fé mesmo. Quando nós vemos algo, que às vezes quando nós vemos algo que ninguém vê, nossa vida é transformada. Se você vê algo que ninguém viu, tua vida é transformada. Pedro viu Jesus glorificado. E quando nós ouvimos, sabe aquele momento de ouvir de Deus? Quando nós ouvimos diretamente de Deus, aí é um momento em que nós somos trabalhados. Ou seja, Deus está preparando essa pedra para virar coluna. Essa pedra viva está sendo muito melhor talhada. E aí é onde precisa, esse momento, irmãos, é onde precisa um direcionamento de Deus. Esse momento, nós temos que aumentar a dependência de Deus. Temos que entender que somos mais dependentes de Deus e deixar Ele cada vez mais fazer as coisas pela nossa vida. Por que eu digo isso? Se você voltar lá em capítulo Mateus 16, do verso 22. Olha o que aconteceu. Depois que Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, naquele momento, a pedra está trabalhada. Deus está trabalhando aquela pedra. Mas olha o que aconteceu. E Pedro, chamando
Deixa eu falar o que aconteceu no verso 21. Então, nesse momento, depois que aconteceu aquilo, Jesus falou para os discípulos, falou, convém que eu preciso ir para Jerusalém, eu preciso morrer, sofrer muitas dores para que cumpra-se o meu propósito. Então, aqui Jesus está falando o que precisa acontecer com ele. Ele precisa ser morto, precisa ser crucificado, para trazer a salvação a toda a humanidade. Em resumo, foi isso. Mas olha o que Pedro fala, na hora que ouve que Jesus fala que precisa ser morto. Olha o que Pedro falou, verso 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Você tem noção disso? O camarada, ele acabou de confessar que Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus vivo, e reprova Deus. Aí você olha assim para ele e fala, não, mas esse cara aí não é convertido, não. Não é assim, é que Deus está trabalhando na vida dele. Você entendeu? Às vezes você acha que você comete um tropeçozinho assim, e fala, nossa, mas não é possível, não devo estar no caminho, não é possível, eu vou falhar nisso aqui. Falei, tudo bem, mas eu duvido que você tenha reprovado Deus no meio do seu caminho. Bom, não sei. Mas aqui Pedro reprova Deus, reprovou Jesus. E olha o que aconteceu depois. Verso 22. Dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Reprovando aquilo que Jesus veio fazer. Olha o que Jesus responde no verso 23. Mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, mas sim as dos homens. Sabe qual que era o problema ali de Pedro? Quando Pedro começou a ser trabalhado e começou a ser moldado uma pedra um pouco mais trabalhada, o risco é de não se tornar uma coluna e se tornar uma pedra de tropeço. Sabe qual que é o risco da nossa vida cristã? Deus vai trabalhando com a sua vida e você vai crescendo em espírito e em verdade. Você vai tendo conhecimento da palavra. Ou você vai virar coluna ou pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? É aquela pedra que cogita as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Isso não acontece com aquele novo convertido. Acontece com quem já tem conhecimento da palavra. E aqui é uma advertência. Jesus falou, eu preciso trabalhar na sua vida. Mas a decisão de se tornar uma coluna ou uma pedra de tropeço é sua. Nesse momento aqui, Jesus advertiu, e de forma dura, arreda Satanás. Porque Satanás entrou no momento, entrou naquela hora. E aí Pedro entendeu aquilo. Falei, não quero ser pedra de tropeço. Não quero cogitar as coisas dos homens. Eu quero cogitar as coisas de Deus. Amém, amados? E aí Pedro foi trabalhar lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Tem uma passagem bastante interessante, que aí fala dessa transformação que aconteceu com Pedro e acontece com cada um de nós. Como é que nós somos transformados, né? E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Qual que é o nosso trabalho aqui domingo? Trabalho do pastor aqui, todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas do Senhor, domingo após domingo. Domingo após domingo, o culto tem que ser uma pintura de Jesus. A cada domingo o pastor sobe aqui, ele está pintando uma imagem de Jesus. Ele está falando no aspecto de Jesus. O que nós temos que fazer como igreja? Contemplar essa imagem de Jesus. Contemplar Jesus a cada domingo. Você não está só vindo aqui só para ser abençoado. Você está vindo aqui para contemplar a Jesus. E à medida que você vai contemplando, a imagem de Cristo vai sendo impregnada na sua vida. E olha só o que fala. E todos nós com os rostos desvendados contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, metamorfos no original. De glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, domingo após domingo, a cada vez que ouvimos a palavra, nós contemplamos. O que Pedro fez ali? Em Mateus 16 e 17 também, no Monte de Transfiguração, ele contemplou a imagem do Senhor, ele contemplou a Cristo, e aquilo foi transformando a vida dele, ele foi sendo trabalhado, e começou a se tornar uma pedra cada vez mais trabalhada. Mas Deus tinha algo maior para fazer na vida dele. Existiam alguns pontos que ainda precisava se trabalhar na vida de Pedro, que acredito que Deus faz com cada um de nós. Está lá em Lucas, capítulo 22, verso 31. Jesus ainda tinha algo para fazer na vida de Pedro. E olha só o que aconteceu. Porque aí a pedra, ela precisa, como quarto ponto, a pedra precisa ser transformada. A pedra foi trabalhada, a pedra está apta para ser coluna, mas a pedra precisa ser transformada. Lucas 22, 31.
veja o que aconteceu. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que aconteceu aqui? Então aqui Jesus chegou para Pedro, havia algumas coisas ainda de Pedro que precisavam ser trabalhadas. Pedro já tinha visto Jesus glorificado, Pedro já tinha ouvido falar direto do Pai. E Pedro já tinha confessado, eu sei que tu és o Cristo Filho de Deus vivo. Mas Deus ainda tinha algo para trabalhar na vida dele. Muitas vezes nós achamos que estamos prontos, nós achamos que, não, eu estou pronto, eu sou um cristão, eu tenho conhecimento, muitas vezes podemos cair no erro de achar que nós não precisamos, não tem áreas da nossa vida que Deus precisa trabalhar. Às vezes nós entendemos, somos pecadores, confessamos nossos pecados, mas Deus quer refinar muito mais a nossa vida. Então Deus vai trabalhar muito mais refinadamente na nossa vida. E aí, ele fez isso com a vida de Pedro. Como é que Jesus falou na vida de Pedro? Falou a Pedro, eis que Satanás os reclamou para te peneirar. Eu não sei como é que é a peneira de Satanás, né? Eu imagino. Imagino que a peneira de Satanás seja para destacar o que você tem de carne na sua vida. Imagino que seja isso. Agora imagina só você. Jesus chega para você e fala, olha, nessa noite Satanás requereu a sua vida para te peneirar. Qual seria a sua reação? Não, imagina a minha, né? Falei, não, Senhor, ora mais por mim. Porque ele fala depois, eu, porém, orei para que a tua fé não desfaleça. O que você faria no lugar de Pedro? Jesus falou, Satanás está requerendo hoje você. Ele quer te peneirar. O que você faria? Eu faria assim, falei, Jesus, ora mais por mim. Eu preciso de oração. Senhor, ora por mim. Senhor, intercede por mim a cada dia. Senhor, eu confio em ti. Se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei o mal, porque o Senhor está comigo. Mas, Senhor, o Senhor continua orando por mim. Mas qual que foi a oração de Jesus? Foi para que Satanás não peneirasse? Não, porque Satanás peneirou mesmo. Não foi para Satanás não peneirar. Foi para que a fé dele não desfaleça. É um ponto mais importante do que não ser peneirado por Satanás, é a fé não desfalecer. Qual que é o nosso problema humano? É que nós achamos que é o contrário, né? A nossa oração é para não ser peneirado por Satanás. A fé não precisa ficar tanto assim não, né? A fé, sou falho mesmo, né? Não precisa ter tanta fé. Mas Jesus falou o contrário. Eu oro para que a tua fé não desfaleça. Ele não falou que não iria ser peneirado por Satanás, porque foi mesmo. Mas o mais importante é a fé. Paulo fala, e agora permanecem a fé, o amor e a esperança. São essas coisas que têm que ser peneirado. Pedro precisava passar por aquilo ali. E eu imagino que nós oraríamos dessa maneira. Eu falei, Senhor, intercede mais por nós. Mas não que, não falamos, Jesus falou, não vou orar para que não seja peneirado por Satanás. Mas olha qual foi a reação de Pedro. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto. Ai, isso é doído. Isso é doído no coração de Deus. Quando o crente fala, estou pronto. Bate no peito e fala, pode mandar tudo quanto é demônio aqui que eu estou pronto. Foi isso que Pedro falou. Estou pronto, Senhor. Ele não pediu oração para o Senhor. Ele não se derramou aos pés do Senhor. Ele ainda tinha pontos de orgulho nele. Ele achava que o mérito dele era suficiente. E olha só, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Jesus achou um ponto que precisava trabalhar no coração de Pedro. Pedro achava que estava tudo certinho, que ele podia ir. Satanás vai me peneirar? Não tem problema, pode deixar peneirar. Mas olha o que Jesus fala, tá bom? Verso 34. Mas Jesus disse, afirmo-lhe, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Aí aquilo deve ter caído como um balde de água fria nas costas de Pedro. Falei, mas como, Senhor? Se nós olharmos lá em João capítulo, não vou abrir para não estender, mas João 13, 37 e 38, Jesus também fala, verso 37 e 38, um pouco mais à frente, né? Jesus fala, pois digo-vos que importa que eu... Jesus avisa que Pedro, ele vai negar 3 vezes. Jesus fala para Pedro assim, falou, vou te dizer uma coisa, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
Pedro duvidou daquilo. Pedro não achou que era tudo aquilo. Talvez Pedro não tinha entendido qual que era a peneira de Satanás. A peneira era essa, ele ia passar por essa provação. E lá em Lucas, capítulo 22, verso 54, olha só o que aconteceu. O levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Já mudou a postura de Pedro, né? E quando acendeu o fogo no meio do pátio, e junto se assentaram, Pedro tomou um lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-os, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com eles, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E aí, nesse momento, Jesus olha para ele. No meio da fogueira, acenderam uma fogueira ali. Pedro se assentou, acompanhando Jesus de longe. Mas aí uma criada, não desprezando a posição de criada, mas veja bem, entre negar Jesus diante de um soldado e diante de uma criada, é mais difícil negar Jesus diante de uma criada do que de um soldado. Mas Pedro negou diante do soldado, diante de algumas pessoas que não tinham tanta relevância. Negou a primeira vez, a segunda, depois de 1 hora, a terceira vez negou. Quando negou a terceira vez, ele ouviu o galo cantou. Quando o galo cantou, ele olhou e Jesus olhou para ele, fitou os olhos nele. A palavra de Deus fala que ele foi chorar amargamente. Mas o que Pedro viu naquele olhar? Detalhe, Pedro não viu naquele olhar um olhar de acusação. Pedro não viu. O que Pedro viu naquele olhar? Pedro viu um olhar de amor. O que Pedro viu? Pedro, falei para você. Você vai tropeçar. Você vai passar pela peneira de Satanás. Mas como está lá no verso 32, você lembra do que eu falei? Eu estou orando para que a tua fé não desfaleça. Você agora está caindo. Você está caindo, mas eu estou orando para que a tua fé não desfaleça. Tem uma coisa que, vou falar, que às vezes a queda é necessária. Para nós entendermos que na nossa carne não habita bem algum. Só que queda traz consequências. Trouxe sobre a vida de Pedro. Mas quando Pedro olhou para Jesus, Jesus olhou ele com um olhar de amor, como se dissesse: eu orei para que a tua fé não desfaleça. Tanto que lá no verso 32 ele falou assim: quando te converteres, mas não é converter, é levantar da queda, fortalece os teus irmãos. Você vai passar por isso, mas a tua fé vai prevalecer. E quando você se levantar, você vai servir de base para os outros que não tiveram essa queda. Pedro entendeu aquilo ali. Pedro começou a entender esse olhar de amor, então ele foi chorar amargamente, mas aquele choro de quem é amado. Pedro se sentiu amado naquele momento. Mas qual que é a prova que você tem disso? Tem sim, Marcos capítulo 16, verso 5, tem a prova de que Jesus olhou com um olhar de amor para Pedro. Naquele momento, Jesus não estava reprovando. Jesus não estava reprovando Pedro. 16, verso 5. Uma coisa que... eu vou ler primeiro. Marcos 16, 5 e 7. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado e ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tem. Verso 7. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro. O anjo destacou Pedro. Não destacou João, que era o discípulo amado. Aquele que mais tinha intimidade, teoricamente, com Jesus. Que estava mais próximo era João. Mas quando o anjo voltou, uma das coisas que muitos cristãos não sabem, mas muita gente não sabe no meio cristão. Todo mundo sabe que quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que viu foi Maria. Maria Madalena e outra Maria.
Então Maria foi a primeira pessoa, os irmãos sabem a passagem, ela chegou lá, não encontrou Jesus, depois veio Jesus como carpinteiro, ela achou que era um carpinteiro, aí depois Jesus se revelou para ela. Então todo mundo sabe que a primeira pessoa que viu Jesus, depois de ressuscitado, a primeira pessoa foi Maria. O que pouca gente sabe é que a segunda pessoa que viu Jesus foi Pedro. A segunda pessoa que viu Jesus foi Pedro. Aí você fala, peraí, mas não faz 2 dias, não faz 3 dias que esse camarada negou Jesus descaradamente. Eu falei, pois é, mas ele olhou para Pedro com um olhar de amor. Ele olhou com aquele olhar falando, eu não te condeno. Eu sei o que você está passando. Eu estou olhando, estou te amando, apesar da sua falha. Essa falha sua, ela vai passar. Eu estou orando diante de Deus para que a tua fé seja fortalecida. E aí, Pedro foi destacado no meio dos discípulos. Lá em 2 Coríntios 15:5 também fala que o primeiro que viu Jesus, o segundo que viu Jesus foi Pedro. E aí depois que Jesus apareceu para Pedro, e aí Pedro e Jesus tiveram uma conversa particular. Não consta na palavra de Deus o que eles conversaram em particular. O Espírito Santo não colocou aquilo que foi que os dois conversaram em particular. Mas Jesus, depois que ressuscitou, apareceu para Maria e foi conversar com Pedro. Naquele momento, Pedro foi restaurado. Ele estava se levantando de uma queda. Ele estava se levantando daquilo que ele tinha feito, um pecado tremendo. Negar Jesus 3 vezes. Como eu falei para você, às vezes a queda é necessária, mas não precisamos passar pela queda. Mas mesmo se passarmos, Jesus olha com um olhar de amor, fala que vai nos restaurar, fala que vai manter a nossa fé. Fazendo um paralelo entre ele e João, por exemplo, lá em João, está lá em Marcos capítulo, aliás, está em João 13, né? João 13 não precisa abrir, eu só vou contar a história, conta o tempo. O que aconteceu lá em João capítulo 13? Eles estavam lá estavam lá na ceia, e aí Jesus fala assim que um daquela mesa ou vai o trair. E aí os discípulos começaram a discorrer, disse, quem é que vai trair, né? Aí Pedro, como sempre, né? Consegue ficar de boca fechada? Tem irmãos assim, não consegue ficar de boca fechada. Aí falou assim, mas Senhor, quem é que vai? Só que ele não quis perguntar no meio de todo mundo. Só que havia um discípulo reclinado no peito de Jesus. O discípulo amado, que é João. Ele mesmo se titula assim no Evangelho de João. Então havia o discípulo amado, encostado ali no peito de Jesus. É até meio estranho, né? 2 homens barbudos, aí um barbudo deitado no peito do outro. Mas era assim. Tamanha intimidade que... Não é que João, entendam, irmãos, não é que João era mais amado do que os outros. Mas ele se sentia amado. Sabe? Não é que Jesus tinha uma preferência por João. É que ele se sentia amado. Sabe o que eu e você precisamos? Nos sentir amados. Quando nós sentimos amado, nós temos proximidade, ouvimos direto de Jesus. E naquela ceia, perguntaram para Jesus quem ia trair. Ele não falou. Só que o discípulo amado, que estava reclinado no peito de Jesus, falou, mestre, quem o vai trair? Aí ele falou só para João, aquele que eu der um pedaço de pão molhado. Na mesma hora pegou o pedaço de pão molhado e deu para Judas. Só João ficou sabendo quem o iria trair. E Pedro de longe, pergunta para ele. É assim, né? Tem um irmão que não tem intimidade, pergunta para quem tem intimidade. Mas por que ele tem intimidade? Porque ele se sentia amado. Por isso que o Evangelho de João, você vai ler lá e você vai perceber toda hora. O discípulo a quem Jesus amava. Como é que eu e você temos que nos comportar? Aquele que é amado por Deus. Como é que você tem que andar todos os dias? Deus me ama. Eu sou amado de Deus. Eu sou aquele discípulo a quem Deus ama. Eu sou aquele filho a quem Deus ama. Quando você tem essa postura, você tem uma intimidade maior com Deus. Você pega a posição, você fica na posição de João. Foi o que aconteceu com João. Só que Pedro estava longe. Pedro não tinha entendido o amor de Deus até esse momento. Era João capítulo 13. Verso 23, ainda não tinha acontecido de Pedro negar Jesus 3 vezes. Por isso que Pedro está ao longe e João está perto. Mas aí depois que passou esse episódio de Pedro ter negado 3 vezes, e quando Jesus olhou, se sentiu amado. Qual que é a prova de que ele se sentiu amado? Porque depois ele foi feito coluna. Está lá em João 21.
capítulo 21, verso 4. João, capítulo 21, verso 4. Veja como João entendeu o amor de Deus. João, capítulo 21, verso 4, diz assim: Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus já tinha ressuscitado naquele momento. E os discípulos estavam pescando. Perguntaram-lhes: Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam: não. Então disse-lhes: Lançai as redes à direita do barco e achareis. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: É o Senhor. Veja bem, aquele que se sentia amado por Deus reconhece Jesus de longe. Aquele que se sente amado reconhece a voz de Deus de longe. Pedro, nesse momento, está passando pelo processo. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com as suas vestes, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos estavam no barco, puxaram a rede, porque os peixes não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali algumas brasas incisas e peixes, e havia também pão. E disse-lhe: Trazei alguns peixes que acabei de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou as redes para a terra, cheio dos 53 grandes peixes. Não obstante serem tantos, as redes quase se romperam. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhes: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado. Mas você vê lá atrás que quando João falou para Pedro, é o Senhor. Qual foi a reação de Pedro? Pedro correu para Jesus. É interessante que a palavra fala que ele estava despido, ele vestiu roupa para entrar no mar. Eu não sei se ele nadou ou se ele andou pelas águas mais uma vez. Mas o fato é que ele colocou roupa e correu para o Senhor. Mas por que ele correu? Pensa eu e você. Quando eu e você cometemos alguma coisa errada, qual que é a nossa reação diante daquela pessoa com quem nós falhamos? Você tem vontade de ir lá ter uma comunhão com ela? Não, você não tem. A vontade que você tem é se esconder, quando você reconhece que você magoou a pessoa, que você cometeu alguma coisa errada com a pessoa. Essa é a reação natural de qualquer pessoa. Quando nós falhamos com alguém, o natural é que você corra dessa pessoa. Você meio que evita, né? Vamos deixar um tempo passar, né? Sabe? É assim que é a reação humana. Mas Pedro não fez isso. O que Pedro fez? Colocou a roupa e correu para Jesus. Por que ele correu para Jesus? Porque ele se sentia amado. Não tinha mais acusação sobre a vida dele. Ele percebeu que ele era amado, então ele colocou a roupa e correu na frente de todo mundo para ter com Jesus. Interessante, quando chegou lá já tinha peixe e já tinha pão. A ceia já estava pronta. Já tinha uma fogueira, Jesus já tinha preparado tudo. Era a segunda pesca maravilhosa, pegaram 150 peixes. O barco as redes já estavam rasgando. Jesus falou: pesca peixe, jogou as redes e veio com peixe. Eles vieram com os peixes, achando que precisava da obra dele, dos peixes dele, do milagre dele. Não, mas já estava tudo pronto. Na praia, já estava ali. Jesus já tinha preparado uma fogueira e o peixe já estava lá, ali. Também já tinha o pão da comunhão. Já estava tudo pronto ali. Pedro correu porque entendeu que era amado de Deus. Pedro entendeu que naquele olhar, lá atrás na fogueira, quando ele negou Jesus 3 vezes diante dos homens, e Jesus, naquela roda, naquela fogueira, Jesus olhou para Pedro, ele sentiu o amor de Deus, sentiu que era amado. Então quando viu que estava tendo aquela pesca maravilhosa e viu a Jesus, ele correu para Jesus, sem acusação nenhuma, falou: não, eu vou ter com o Senhor. Eu vou ter com Ele porque Ele me ama. Ele está livre de toda acusação. Ele se sentiu amado. Falei para vocês, Jesus já tinha aparecido para Pedro antes. Está lá em Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5, mostra isso. Mas ainda havia alguma coisa do amor que precisava ser impregnado no coração de Pedro. No capítulo 21, verso 15, olha só o que acontece. Tem algumas coisas que nós não conseguimos perceber na Bíblia no português. Nós precisamos recorrer ao original.
ao original no grego. E no grego existem 3 palavras para amor. Existe eros, ágape e filéu. Filéu é o amor de mãe para o filho, de pai para o filho e de amigo para amigo. Eros é o amor de homem para mulher. E ágape é o amor de Deus. E aí, olha o que acontece nesse versículo. Eu estou terminando. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, esse amas é ágape. Perguntou: Simão, tu me ágape mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Pedro respondeu: eu filéu, eu te amo, eu filéu. E ele disse, Jesus, apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me ágape, tu me amas com amor ágape? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te filéu, eu te amo, filéu. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me filéu? Já não perguntou ágape, perguntou filéu. Olha o que aconteceu. Pedro entristeceu-se, por lhe ter dito pela terceira vez: tu me filéu. Respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te filéu. O Senhor respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou 2 vezes: Pedro, tu me ágape, tu me ama com esse amor que eu te amo? Pedro respondeu: Senhor, por 2 vezes, eu filéu. Na terceira vez, Jesus abriu os olhos dele: Pedro, tu me filéu? Pedro olhou assim, falei: Senhor, e ele entristeceu. Tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu filéu. Eu não consigo te amar da mesma forma que tu me amas. Tu me amas com um amor muito superior. O amor com que tu me amas é incompreensível. Nesse momento ele foi feito coluna. Por que ele foi feito coluna? Porque ele entendeu que o amor de Deus sobre a vida dele é muito maior do que qualquer amor que ele tenha sentido. Às vezes nós falamos que o amor de Deus é igual a semelhante ao amor de mãe para com filho. Quando você fala isso, você rebaixa muito o amor de Deus. Amor do pai para um filho, rebaixa muito. O amor de Deus é muito superior a isso. Nós nunca vamos entender aqui em vida o tamanho do amor de Deus pelas nossas vidas. Mas Ele nos ama de uma forma que jamais vamos conseguir amá-lo. É esse amor que muda as nossas vidas. É esse amor que nos transforma. Você crê nisso? Coloque-se de pé no seu lugar.